Olá investidores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez eu trazendo um conteúdo para você investidor. Se você é iniciante ou se você já investe, sempre a gente está trazendo conteúdo novo aqui, tá? E se você não me conhece, eu sou Renato Costa, eu sou o criador desse canal, o canal RC Futuro. Toda semana a gente traz conteúdo novo, tá? E hoje, pessoal, o nosso conteúdo hoje aqui é para falar de um setor de fundo imobiliário que requer um pouco de atenção. É isso aí mesmo. Se você investe só no setor de papel, fundos imobiliários de papel, eu te diria para você ter um pouquinho mais de atenção. Talvez se você está ciente onde você está investindo, perfeito. Mas se você está só na empolgação, é interessante você ficar ligado nisso que eu vou estar te falando aqui, tá bom? Então, se você curte investimento, curte finanças e ainda não é inscrito aqui no canal, te convido, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana a gente solta conteúdo novo. E se esse conteúdo aqui for interessante, for útil aí para você, aquele like, esse like é muito importante aqui para o canal, tá? Então assim, pessoal, vamos lá, vamos estar falando aqui do setor de papel, que é um setor de fundo imobiliário que, como eu falei, requer um pouco de atenção. Não vou estar falando mal desse setor, muito pelo contrário, eu invisto em fundos imobiliários de papel, mas aqui vai uma atenção, vai um cuidado para você se você só investe nesse setor. Muitas vezes você está indo só na empolgação, ou muitas vezes você realmente não tem um certo conhecimento e pode estar botando aí os seus investimentos um pouco em xeque, tá? E também quero deixar claro que eu vou estar falando aqui não é recomendação de compra e nem de venda. O intuito do canal, o intuito desse vídeo é trazer conhecimento e informação, tá bom? Então, vamos lá. Fundo imobiliário de papel. Primeiro vamos entender o que é um fundo imobiliário de papel, né? Na grande maioria das vezes, quando você investe no fundo imobiliário de papel, você está lá, fundos recebíveis ou fundos imobiliários de papel. Eles funcionam como um condomínio ali de investidores, que somam recursos para aplicar em títulos de crédito, lastreados em operações no mercado imobiliário, tá? Tais como LCIs, CRIs e LHS. Então é o seguinte, quando você investe no fundo imobiliário, na grande maioria das vezes você está investindo muitas vezes em crédito, você está botando lá para esse fundo gerar crédito para outros fundos, muitas vezes, ou também dívidas, que é bem diferente de você comprar um fundo imobiliário de shopping, que realmente você tem uma fatia daquele shopping, você se tornou sócio daquele shopping, ou quando você investe num fundo imobiliário de tijolo, tijolo que daí muitas vezes é um galpão logístico, que tem lá uma operação, tipo uma Amazon, tipo aí outras empresas grandes que utilizam para fazer as suas operações. Então você é sócio daquilo lá, você tem realmente um bem físico, bem diferente do fundo imobiliário de papel, tá? E por que eu falei no início do vídeo que isso requer um pouquinho de atenção? Porque eu mesmo já fiz isso, cometi esse erro, principalmente no meu início. São 4 anos aí que eu invisto no mercado financeiro, São 4 anos que a gente mexe em bolsa, em ações e fundos imobiliários. E principalmente aqui nos fundos imobiliários, no meu início, o que me chamou a atenção? Os dividendos. Então eu procurava ali aqueles ativos, aqueles fundos que pagavam o melhor dividendo. E quando a gente fala em pagar melhor dividendo, os fundos imobiliários são campeões nisso, porque são fundos de maior risco, mas que também trazem o melhor retorno. Então ele se torna atrativo para o investidor. E muitas vezes, se você não tem um certo domínio, se você não tem um certo conhecimento, você pode botar na sua carteira muitos fundos imobiliários, como eu fiz, tá? Então eu estou trazendo esse vídeo aqui baseado no que eu fiz no meu início. Chegou uma época lá que eu olhei a minha carteira e eu tinha basicamente 80% dos meus ativos eram fundos imobiliários de papel. Então estava recebendo um alto dividendo. Mas quando começa a vir os tal dos problemas, como é que fica a sua carteira? Então por isso que é a ideia de trazer esse conteúdo aqui para vocês, baseado no que já aconteceu comigo. E nesses 4 anos, pessoal, 4 anos investindo em fundo imobiliário, quais foram os fundos que deram problemas? Fundos imobiliários de papel.
Não vou dizer que talvez os outros fundos, né, os outros setores também não dêem problema. A gente passou por uma pandemia, a gente tem alguns fundos aí de lajes corporativas que não se recuperaram ainda, alguns shoppings ainda que estão dando uma patinada, mas pandemia afetou de uma forma geral, mas realmente problema mesmo de muitas vezes despencar, ter problema com gestão, ter problema com crédito. Quando a gente fala de crédito, pessoal, é muito complicado. E daí realmente entra aqui os fundos imobiliários de papel. E eu posso até citar, não tem nenhum problema não. Inclusive, a grande maioria desses que eu vou falar aqui, eu já fui investidor, eu ainda sou investidor. Por exemplo, aqui, ó, H7R11, é um fundo imobiliário que deu problema. DEVA 11, o VSLH11, que é o Versalhes, né, era um fundo que eu tinha bastante cotas, já fiz vídeo sobre ele. O próprio MXRF11, eu tenho hoje em carteira, é um fundo que eu gosto, mas já teve aí uns atritos aí com a Receita, lá com a CVM, mas se safou, mas teve aí um probleminha também, certo? E agora a gente está gravando esse vídeo aqui em abril de 2024, o próprio aqui VGHF11 está saindo um burburinho aí com seus gestores, com a administração, algumas pessoas já venderam, eu sou investidor dele, né? Eu confesso para vocês que nesse momento eu já me desfiz de algumas cotas deles, procurei outros ativos, diversifiquei mais a minha carteira, porque a gente não sabe aí, quando começa a surgir algumas coisas, e é um fundo que talvez não tenha tanta segurança como um MXR, por exemplo, eu acabei até me desfazendo de algumas cotas deles. Mas como eu falei no início do vídeo, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, o intuito aqui é trazer essa informação. E aqui eu já quero alertar você o seguinte, todos os meus vídeos, sempre quando eu falo de investimento, eu sempre falo na diversificação. E aqui mais uma vez eu vou reforçar isso. São 4 anos que eu invisto, e nesses 4 anos, como eu disse, lá no meu início eu olhava só dividendo. E quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, não é só o dividendo que a gente tem que ver, a gente tem que ver uma outra série de coisas. E aqui o seguinte, se você só tem fundo imobiliário de papel, cara, estude outros setores também, diversifique o seu patrimônio. Porque se um fundo imobiliário de papel acontece um problema, você tem outros setores, você tem laje corporativa, você tem galpões logísticos, você tem shopping, né? Você tem um setor ali, você tem um investimento diversificado. Então era isso, tá? Eu queria que você prestasse muita atenção, porque os fundos imobiliários, volto a repetir, eles pagam alto dividendo, mas são fundos mais arriscados. Talvez hoje você está ganhando um bom dividendo e ele está em alta, mas amanhã você pode acordar e o dividendo dele pode cair, e ele também pode ter uma queda, tá? É isso, mais uma vez, se você está curtindo esse conteúdo, está achando interessante, eu peço o seu like é importantíssimo aqui para o canal. E eu também queria ouvir de você, queria que você deixasse aqui nos comentários. O que você achou? Você também concorda com o que eu falei? Acredita que os fundos imobiliários de papel são setores para ter um pouco mais de atenção, não ir muito afoito? Deixa aqui que eu quero ouvir a sua opinião, é muito importante também ouvir você, o que você está fazendo, tá bom? E mais uma vez, se você está saindo aqui do canal, mas ainda não é inscrito, poxa, se inscreva, ativa o sininho para receber mais conteúdo, mais informações igual a esta, né? Vou deixar aqui em cima, né, um conteúdo também para você assistir, pode ser útil para você, e eu te aguardo, eu te espero no próximo vídeo.